Voltando ao atendimento que nós falávamos, temos aqui mais uma pergunta. O Alexandre Osório, de novo, lá de BH. Tá com sorte. Ele pergunta se as faculdades não deveriam ter na sua grade como é que eu posso dizer? Ensinar o bom atendimento. Se isso não deveria constar nas grades curriculares, nas faculdades. Isso é uma ótima pergunta, viu, Alexandre? Isso é uma coisa que deve ter muita gente rindo aí, assistindo o programa e rindo com a sua pergunta no sentido positivo da palavra, porque... E ele ainda completa, perdão, se a falta de mão de obra qualificada devido a essa falha, não pode atrapalhar as contratações de sucesso, pessoas preparadas para atuar fortemente nessa área, porque elas não foram preparadas, então... Esse é uma grande questão aí, um belo posicionamento, bela pergunta do Alexandre, e todo mundo tá rindo aí, porque assim, quem tem formação em educação física sabe que a formação da educação física é uma formação tecnicista. Embora o mercado tenha evoluído muito, muito mesmo, tem muito para evoluir ainda, mas evoluiu muito nesses últimos 20, 25 anos, a formação desse profissional, ela ainda deixa muito a desejar nesse ponto. Nós somos preparados para prescrever exercício e diagnosticar, como eu falei anteriormente. Agora, esqueceram de falar para a gente que a gente lida com pessoas. E deveria, né, eu acho que a linguagem tecnicista da educação física, ela precisa ser integrada com uma outra linguagem mais humanista. Que é assim, como trataram a gente sempre como área da saúde, ou como, digamos, da área de biológicas, e ninguém falou, né, que para cuidar do aluno, a gente precisa entender o cliente. E, ao mesmo tempo, fazer com que essa pessoa realmente saiba lidar com pessoas. Esse profissional tem que saber lidar com pessoas. A gente teve algumas experiências interessantes. Eu acho que gestão de pessoas é um grande tema. E eu acho que deveria ter, sim, uma disciplina na faculdade. Eu tive uma oportunidade de trabalhar na organização de um curso em 98, faz 11 anos. E a gente criou um modelo, que foi até aprovado pelo MEC e tal, na época, um modelo onde a gente tinha, desde o primeiro ano, disciplinas relacionadas com essa questão. Disciplinas de atendimento, de vendas, e não venda de academia, vendas no sentido conceitual, liderança, que são temas muito importantes. Mas isso eu acho que ainda falta muito porque é uma necessidade de mercado que ainda o mundo universitário precisa olhar com mais carinho. Enquanto isso não acontece, a gente vê uma outra coisa acontecendo que é muito bacana. Eu, particularmente, que acompanho aí os programas de pós-graduação, os cursos de extensão, os congressos, eu tenho visto assim um resultado muito bacana, uma procura muito grande nesses cursos. A gente teve em vários eventos aqui nos últimos tempos e cada vez vem mais gente procurar. Então, o profissional de educação física, ele tem estado presente nesses cursos de gestão que tratam desse assunto, né, da questão do atendimento, da liderança, desses assuntos importantes, nesses cursos. Então, isso é ruim, porque a faculdade acaba perdendo a oportunidade, as faculdades, de trazer esse tipo de conhecimento para a gente. Né? Então, é mais uma oportunidade. Mas eu acho que o que é mais importante, para falar a verdade, é que o profissional de educação física e as empresas que prestam serviço, academias e demais empresas dessa área, estão claramente se preocupando bastante com isso, estão entendendo essa mudança desse paradigma, porque é um paradigma. Nós não somos simplesmente técnicos, nós somos pessoas que trabalham com pessoas. Então não adianta ser o melhor técnico do mundo se o cara não consegue atingir as pessoas. Você vai ficar com um conhecimento muito bacana, mas não vai ter nenhum aluno. E é isso que a gente não quer. Nós temos mais uma pergunta aqui do Guto. O Guto pergunta o seguinte: como poderíamos dividir as funções quanto ao pós-venda na academia? Coordenador, consultor de vendas, professores e gestores. Isso é ótimo, né? Ele manda um forte abraço. Forte abraço. De onde é o Guto? O Guto não está dizendo. Não falou de onde ele é. Então... a gente, daqui a pouco ele manda aí. Se ele vai, Guto, manda aí, diga de onde manda você de é, onde pra você gente poder falar aqui. O pós-venda, a primeira coisa que é legal, o que é o pós-venda, né? Imagina uma coisa. O pós-venda, o cliente vem e compra uma coisa. Você vai lá no shopping, sabe aquela história? Você vai lá no shopping,
comprar uma roupa. Aí você entra na loja, veste a roupa e que a consultora de venda, a vendedora te deu, aí fala, vai experimentar, aí ela fala o que para você? Deixa eu dar uma olhadinha. E aí ela fala que tá ótimo. Aí quando você abre e mostra para ela nunca critica, ela fala que tá perfeito, que tá ótimo. Aí você chega em casa, põe aquela roupa e fala, nossa, não tá tão ótimo o assim. espelho é muito diferente da minha casa e daí. Isso é muito sério. E o pós-venda é exatamente isso. E eu vejo que na academia isso tem que acontecer. O pós-venda tem que reforçar a pergunta que o cliente faz depois que ele compra. Valeu a pena? Valeu a pena? E aí o que acontece? Para responder isso, quem são as pessoas que realmente, respondendo o Guto, quem são as pessoas que realmente se interessam por essa questão? Que interessam, no caso, para a academia por essa questão? Em primeiro lugar, realmente o consultor de venda, porque ele precisa estar atento à renovação desse cliente ou se ele realmente gostou. Agora, ele falou do consultor de venda, aí eu falo do professor, né? O professor é o cara. O professor, como eu falei, é a pessoa que mais passa o tempo, coordenador, consultor de vendas, professor e gestores. Então, eu acho que o professor e o coordenador têm um papel muito grande, né? O coordenador, ele tem, na minha opinião, a obrigação de fazer isso. Se a academia é pequena e tem poucos alunos e tem um coordenador, esse coordenador, ele tem que fazer isso. E eu aqui arrisco a falar uma coisa de futuro aí que a gente está enxergando. As pessoas perguntam, é melhor eu ter um coordenador ou um coordenador por área ou um coordenador geral na minha academia? A minha questão é a seguinte, lembra que eu falei da orientação? Orientação, né, diagnóstico, orientação técnica. Eu parto de um princípio que todo cliente, quando entra na academia, ele tem que passar pela mão do coordenador. Você vai falar, nossa, isso vai dar um trabalho danado para o coordenador, vai. E aí, a quantidade de coordenadores que você tem na sua academia, ela deve ser suficiente para que esse coordenador consiga, além das funções dele, ter uma conversa de orientação com todos os clientes que entram na academia. Então, quantos coordenadores eu preciso ter? O coordenador, ele não tem simplesmente uma função de cuidar de horário, de arrumar alguém que faltou. Isso são adversidades que acontecem. O papel dele está na retenção. Eu acho que o gerente de vendas, o gestor da academia, ele está focado muito em vendas, mas o coordenador ele tem que estar focado em retenção. Em retenção. Então, eu acho que esse cara é muito importante que ele acompanhe esse processo de evolução. O professor está na operação do dia a dia, é importante, e o gestor também, porque o gestor é o cara que comanda o processo. Então, todos eles são importantes. Mas eu acredito que a maior responsabilidade está na mão do coordenador e do professor, que são eles que têm contato no dia a dia. Agora, eu quero colocar um detalhe. O recepcionista também. Porque o recepcionista, eu costumo dizer o seguinte, ele é o elemento de divisa, ele está na divisão. Ele é o primeiro contato, né? Então, ele é o cara que é a divisão entre o mundão e o paraíso, Sim. né? O paraíso é a academia e o mundão lá fora. Sim. Então, esse cara, ele faz essa divisão o tempo inteiro. Quando ele está lá fora, quando ele está chegando, e quando ele está aqui dentro e está indo embora. Então, tem uma importância muito grande, né? Sim, porque se a pessoa não for bem recebida ali, na entrada, é dali mesmo que ela volta, né? Exatamente. Não.